Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 41. React. O nosso pequeno 1972. Prelúdio. Em 73, quem quisesse um carro médio, acima de DKV, acima de Fusca e abaixo de Galaxy, de Dart e de Opala, só tinha disponível o Corcel ou o Volkswagen 1600, que ficou conhecido como o Zé do Caixão. Então, assim, com um apelido desse é porque o povo não gostou dele mesmo e vendeu muito pouco. Tanto que hoje é um carro muito difícil de se ver em boas condições. Mesmo aí em contra é difícil ver muita lasanha, né? Mas vamos voltar aqui para 73. Tiveram 3 grandes lançamentos aí. A Volkswagen correu atrás e desenvolveu a Brasília, que fez um ótimo sucesso, vendeu 1 milhão de unidades. Foram fabricadas 1 milhão de unidades. Teve exportação, teve um bom desempenho no mercado interno. A General Motors, atrasada como sempre, foi lançar o Chevette também em 73. Foi o seu primeiro carro mundial e teve a primazia do Brasil, seu primeiro país a ter o lançamento. Teve o lançamento 6 meses antes da Alemanha. E a Chrysler acelerou o desenvolvimento de uma versão do Dodge Avenger que foi desenhada por esse rapaz aqui, o Roy X. Esse Hillman Avenger era produzido pela divisão Roots, a divisão inglesa da Chrysler, e na teoria era um carro muito bom e tinha tudo para dar certo se ele tivesse tido tempo de ser tropicalizado. Chrysler do Brasil. O presidente, na época aqui, em agosto de 72, deu uma entrevista no Jornal do Brasil declarando como é que seria, esse lançamento que acabou resultando no Dodge 1800. O grande problema é que não foi ele que iniciou, ele não estava no comando quando se iniciou o desenvolvimento do veículo. E vai saber o que contaram para ele. E também vai saber o que ele decidiu fazer, Porque vale lembrar aí que a Chrysler tinha somente os V8 em produção, e em 73 foi a crise do petróleo. Então tava ruim para a Chrysler. A Chrysler não tinha o que vender aqui. Tava todo mundo correndo de V8, ninguém queria, Não é que ninguém queria, ninguém tinha dinheiro para sustentar um V8, tava impossível. E, tava vendendo só carro econômico, Fusca, DKV, Corcel ainda podia ser, mas até o Opala sofreu, que foi o que resultou até em lançamento lá do SS magro, o SS4. Então era uma fase muito difícil aí para quem só tinha carro americano, carro grande. A lenda de Jericinó. No vídeo, o locutor disse que o carro foi desenvolvido no campo de provas de Jericinó. Dá um ar bonito assim, Só que vamos lembrar do seguinte: não tinha nem cruz alta da General Motors na época. Então, assim, não tinha campo de prova. O carro era testado na rua. Era testado na rua do jeito que dava para ser testado. E daí eu lembro do meu pai, que meu pai foi piloto de provas na Volkswagen. E o último carro que ele participou do desenvolvimento foi até o Passat. Então, nessa época, meu pai estava trabalhando na Volkswagen. Eu lembro de história que ele contava que eu não lembro que cidade que eles costumavam encontrar com o pessoal da Ford. Então estava o pessoal passando com a caravana da Volkswagen, estava o pessoal passando de Ford. Mas Jericinó é na Baixada Fluminense e era um lugar também de teste do exército, O exército fazia manobra ali. E aqui eu peguei essa imagem do Google só para ver que é uma região até hoje que tem uma área aí ainda mais preservada, Então você imagina isso em 70, 72, 73. Então era um lugar bem afastado.
Que na propaganda de época é só de coisa boa, né? O carburador perdeu os reios do motorista, o carburador é econômico. Nós vamos ver que não é bem assim, né? Aqui na esquerda tem uma vista em corte, carburador de depressão constante. A depressão é vácuo, certo? Então se o vácuo, a gente fala o vácuo do motor, que fica aqui nessa câmera. O que é conectado direto no cabo do acelerador é essa agulha que regula a quantidade de combustível que é disponibilizado para o motor. Ao contrário do carburador tradicional de Venturi fixo, onde o combustível ele é regulado por um giglê fixo. Se você precisar mudar aí a quantidade, você tem que sacar esse giglê e colocar um outro com uma furação diferente. Aqui não, você tem uma agulha que regula a área de passagem, então regula a vazão. E por consequência você altera o nível de vácuo do motor e aí a abertura da passagem de ar, que é o Venturi regulável, diferente do fixo daqui, se dá pelo quê? Pelo movimento dessa peça aqui, desse disco de sucção, né? Dessa peça azul, que ela sobe e desce de acordo com o vácuo que tem disponível aqui. Então ela abre e fecha regulando a pressão, regulando a passagem de ar. Na teoria ele é perfeito. Na teoria ele funciona muito bem. Um grande problema dessa solução é que ela foi a pioneira no Brasil, né? Então assim, ninguém estava acostumado a mexer com isso. O mecânico não sabia o que fazer com um negócio desse. O carro vinha folgando, o carro vinha com problema de marcha lenta, não sabia resolver, era difícil, não tinha internet, não tinha manual de serviço. Então isso virou um pesadelo. Então isso na verdade é uma inovação, né? Não é que nem o povo que adora Peugeot, adora defender Peugeot, que o Peugeot foi injustiçado, que ele trouxe a tecnologia. Não trouxe nada de revolucionário, não, ele é ruim, né? Ele foi ruim, hoje pode ter sido até razoável. Assim, não teve nada de anormal para o Peugeot ganhar a fama que ganhou. Tem aqui um dado muito curioso, né, do Dodge 1800, foi que a Chrysler cedeu aí um exemplar para o CTA desenvolver o Pro Álcool. Então ele foi o primeiro de teste. O primeiro de produção foi 147, mas o primeiro de teste foi um Dodge 1800. E aqui a gente já tem um Polara, né? Porque assim, o carro ficou tão queimado no mercado que em 76 eles trocaram de nome, né? Tentaram assim, é igual quando a empresa está com o CNPJ sujo, ela troca de CNPJ, entendeu? É a mesma empresa, mas né, um CNPJ novo. Então aqui foi a mesma coisa. A Chrysler, né, para dizer que resolveu todos os pepinos que o carro tinha, ela trocou de nome, mas não adiantou muito não. Esse vídeo da Dana, ele é muito legal, porque ele mostra todas as fases aí do desenvolvimento do carro, desde aí da ampliação da linha de montagem. Logo no comecinho você vê lá o pessoal trabalhando, movendo entulho, fechando fosso, né? E os Dart passando ali numa linha de montagem bem improvisada, bem simplificada, né? Em contraste com o que você já via na Volkswagen, que era do outro lado da ancheta, uma estava de frente para a outra. Só que a Volkswagen produzia 20 vezes mais que a Chrysler, que a Volkswagen era uma montadora de volume líder absoluto. Nos anos 70 a Volkswagen tinha 75% do mercado. E na verdade, né, tirando a brincadeira, se esse carro tivesse tido tempo de ser desenvolvido, ele podia ter feito a diferença aí na operação brasileira da Chrysler, que acabou parando na mão da Volkswagen e que basicamente aproveitou aí a divisão de caminhões da Dodge e iniciou a sua marca de caminhões. Mas vamos voltar aqui pro vídeo, né? Vamos falar de freio, que tá na hora de falar de freio. Tem um pedacinho muito curto que eu vou pôr depois, vou terminar de falar aqui para vocês verem que isso aqui, cara, esse carro é extremamente perigoso. Dá uma olhada aqui, ó, a dianteira rodando na frenagem e a traseira travada. Só que o carro tá em linha reta, né? Menos mal, porque se esse carro tivesse numa curva e o piloto aqui pressionasse mesmo o pedal, que aqui ele não está fazendo a frenagem de emergência. Se ele tivesse mesmo fazendo a frenagem de emergência, ele ia perder o controle do carro, ele ia perder a traseira e o carro ia parar onde Deus quiser. Então, isso é uma vergonha. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor,
curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.